Filha, estamos aqui mais um dia. Hoje vou estar trazendo para vocês os tempos gráficos e suas confluências. E aproveitando, vou falar sobre linhas e regiões, entrando assim no Price Action. O que é o Price Action? Como o nome já diz, ação do preço. De uma forma simples de explicar, o Price Action nada mais é do que uma forma de analisar e tomar decisões limpas e organizadas, apenas identificando o movimento do preço sem uso de indicadores ou qualquer ajuda externa. O gráfico em si, ele tende a se movimentar em ciclos e repetições, seja no Forex, opções binárias, cripto, futuros, ações, qualquer tipo de gráfico. Você abriu o mercado agora, você vai ver que ele se repete e ele se movimenta em ciclos. Como no exemplo aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a USD-BRL. Aqui, o que a gente pode estar mostrando rápido? O gráfico se movimenta em ciclos e se repete. Assim, ele cria linhas de tendência e regiões como suporte e resistência. O que seriam as linhas de tendências? Por exemplo, aqui estamos no gráfico de 5 minutos. No momento atual, a gente tem o cenário do seguinte, ó, vou mostrar para vocês, uma região que seria uma região de resistência. O que é uma resistência? É uma região em que o mercado está abaixo dela. Por exemplo, aqui, o mercado estava abaixo daquela resistência, buscou, veio e retornou aqui embaixo, que no caso é a nossa região de suporte. É uma região onde o preço está acima. Ó, quando o preço veio a retornar aqui, ele sentiu e voltou a buscar nossa resistência. E é assim o tempo todo. E dentro disso, também tende a formar linhas de tendência, digamos assim. Tende a formar linhas de tendência. Por exemplo, se você pegar desse fundo aqui e traçar para o próximo ponto, você consegue já identificar uma linha de tendência. E qual é o ideal? O que a gente consegue chegar nisso? Sozinho, as regiões de suporte, resistência, as linhas de tendência, de alta, de baixa, canais. O que seriam canais? Vou traçar um canal básico aqui para vocês terem um entendimento. O que seria um canal? Basicamente é uma região, por exemplo, aqui, o gráfico vinha formando uma linha de tendência de baixa, que se você duplicar essa linha, você consegue perceber que o mercado está se movimentando dentro dessa região. Sobe, desce. Aqui seria um canal de baixa, porque o mercado está se movimentando de baixa. Por exemplo, aqui no próximo ativo, eu separei para vocês um movimento muito interessante para mostrar, que seria aqui, ó. Essa região era uma região de topo, uma resistência. O preço veio buscar nela, voltou, buscou mais embaixo, deu uma movimentada ali. Quando ele veio buscar aqui nela novamente, que já foi agora na parte da noite, ele rompeu essa região. O que era uma região de resistência já deixou de ser. Nesse cenário aqui, eu fiz uns traçamentos que provavelmente eu usaria isso como confluência para fazer minha entrada. Ó, temos aqui a nossa região de suporte. Perceba que o gráfico ele veio, rompeu esse movimento, ou seja, ali já não é mais uma resistência, agora é um suporte. Automaticamente, a gente tem uma resistência logo mais em cima, certo? Que o gráfico foi lá, buscou, deu uma briga, sentiu e veio buscar embaixo novamente o que era o nosso suporte. Aqui, nesse momento, provavelmente eu juntaria algumas confluências de alguns tempos gráficos e eu executaria uma ordem
em uma dessas velas, acreditando que ele teria uma força para buscar lá em cima. Por exemplo, eu teria de confluência aqui, eu marquei para mostrar para vocês, uma linha de tendência forte. Por que forte? Porque essa linha de tendência eu marquei ela no tempo gráfico de 30 minutos. Ou seja, essa linha de tendência que eu marquei, ela é interessante. Sendo assim, o gráfico já me mostra uma confluência aqui, ó. Por isso eu digo para vocês que se eu estivesse operando, de repente eu faria essa entrada aqui, ó. Por quê? Além de ser uma região bem forte, um suporte bem interessante, a gente ainda conseguiu identificar uma linha de tendência bem forte também. Ou seja, já são duas confluências juntas. Pô, só isso aqui, cara, se você tivesse, por exemplo, um indicador como o RSI, demonstrando que essa região aqui está numa região realmente interessante para você estar executando uma compra, pô, já seria legal. Se tivesse, de repente, aqui uma média móvel de 96, por exemplo, pô, se tivesse uma 96 traçando aqui, seria muito legal. A gente poderia executar essa ordem aqui, ó, bem calmo, bem tranquilo. Seria uma entrada muito interessante. Então, é isso. O vídeo de hoje era basicamente isso. Eu queria mostrar para vocês um pouco sobre suporte e resistência, de uma forma simples de entender, mas não de uma forma muito rasa. Porque eu queria trazer um vídeo não muito longo, mas também não queria trazer um negócio muito básico. Porque o que acontece? Questão de linhas e tudo mais, qualquer momento, se você pegasse aqui, por exemplo, AudiCAD, vou botar num tempo gráfico maior, vou colocar no tempo gráfico aqui de 2 horas. Aqui, eu vou pegar agora uma linha qualquer, aleatória, e vou jogar aqui, ó, bem aqui, nessa região, vou jogar aqui. Se eu pegar agora e reduzir para 5 minutos o meu tempo gráfico, dá para perceber que, apesar de ter marcado aleatoriamente essa linha, é uma região que o mercado buscou, sentiu e voltou a negociar abaixo dela. Quando rompeu, ele foi testar novamente. Testou novamente e fez um movimento aqui para alta. O que que isso diz para a gente? Que não necessariamente porque você botou uma linha ali, o mercado vai respeitar aquilo ali que você marcou. O que que é legal da gente identificar? O contexto e buscar sempre mais formas de validar aquele movimento. Por exemplo, aqui, ó, o que que a gente consegue observar? Que o mercado já está querendo romper essa região. Ó, ele veio, buscou aqui o suporte e foi buscar de novo aquela resistência com um movimento bem forte. Buscou, criou um topo mais alto aqui, ó. Criou um topo um pouco mais alto, ou seja, ele já invalidou essa região nossa, criando um topo mais alto. E quando ele veio buscar aqui de novo, ó, olha esse movimento, como ele fez aqui, um movimento lindo. Fez um movimento forte de alta. Provavelmente, aqui a gente pode ter um cenário em que ele vai buscar essa região aqui novamente e vem buscar aqui o mercado lá embaixo, de novo, aquele nosso mesmo suporte, ou ele, na próxima vela, vem buscar aqui, ó, a nossa região anterior e vem fazer o nosso pullback, que seria o quê? Ele busca aqui e rompe a região totalmente, buscando uma região mais alta, formando uma próxima resistência, que é muito interessante. A gente usa muito o pullback. Caso vocês se inscrevam no canal e acompanhem a postagem, acompanhem o Instagram nosso também, vocês vão ver que a gente usa muito suporte, resistência, pullback, a gente usa muito nas nossas operações o price action. É muito interessante. E nas lives eu me aprofundo muito
Eu uso muitas lives não só para operações e tudo. Ah, pô, vou acompanhar esse cara aqui, porque, pô, esse cara é legal e ele manda umas operações bacanas. Não, nas lives eu foco muito em passar aprendizado. Não é à toa que nas nossas lives geralmente a gente tem uma, no máximo ali duas operações, porque as lives eu uso mais para passar conteúdo do que para operações em si. Operações eu uso o nosso grupo, que é a nossa comunidade, que eu estou sempre mandando ali uma oportunidade. Mando para vocês também o gatilho de entrada que eu usei. E é isso. É, Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês o que eu queria da questão de região, price action, seja suporte, seja resistência, seja linha de tendência, seja canal. A gente não vai estar conseguindo se aprofundar muito nessas questões porque, como eu falei, isso aqui é um vídeo que eu não quero me estender muito, para não ficar muito pesado, para acabar o cara às vezes senta aqui, assiste um vídeo de meia hora, 40 minutos, 50 minutos e não entende nada no fim. Eu queria só mostrar de forma rápida, mas de forma que dê um entendimento para vocês, entendeu? Então, no domingo eu vou estar fazendo uma live me aprofundando um pouco mais nisso. Eu vou estar mostrando a minha tela, vou estar explicando para vocês tudo que vai ser passado no decorrer desta semana, que no caso é o quê? Ontem a gente teve como configura a corretora. Hoje eu estou passando para vocês um pouco aqui do que é um suporte, do que é uma resistência, do que é uma linha de tendência. Amanhã eu vou estar mostrando para vocês ou indicadores ou as confluências que a gente pode estar usando, mas eu acho que é mais interessante eu passar os indicadores primeiro. Por quê? Depois, quando eu for passar as confluências, como eu disse aqui, ó, aqui seria um exemplo, deixa eu ver. Vou adicionar um indicador meu aqui, que provavelmente ele vai me mostrar ali algo interessante. Olha que legal. Aqui, ó, região de suporte e o nosso indicador aqui, que ele usa os nossos parâmetros, ele indicou uma compra. Isso aqui seria uma compra muito interessante. De repente tem uma média móvel passando por ali também. Deixa eu ver os modelos aqui. Olha que lindo. Pô, cara, isso aqui seria uma entrada top. Aqui seria uma entrada muito top. Ó, região de suporte, o nosso indicador deu uma compra e a gente tem aqui, ó, duas médias móveis muito fortes, muito interessantes que a gente usa muito. A 22 SMA e a 7 EMA. Pô, cara, aqui seria uma entrada muito top que a gente aproveitaria demais. Aqui também, ó, o mercado está dando uma oportunidade para a gente muito interessante. E isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui, com o tempo, você vai lapidando, você vai entendendo e fica muito fácil para você. Com o tempo, você já nem precisa disso aqui, ó. Você vai bater o olho, como eu, por exemplo. Eu bato o olho aqui e eu já consigo identificar essa região como um suporte sem precisar traçar nada. Eu consigo identificar essa região como resistência. Eu consigo identificar que daqui para cá eu tenho uma linha de tendência, entendeu? Que é o que está traçado aqui, ó. E isso é muito bom. Com o tempo vocês vão pegando isso. Não é nada muito absurdo. E como eu disse, nas lives eu estou sempre lapidando isso para que fique de fácil entendimento. Então eu vou estar encerrando o vídeo agora para não ficar muito grande, que eu já me estendi bastante aqui. Já estamos com quase 15 minutos gravados. Mas é isso, família. Hoje eu trouxe para vocês aqui, de forma básica, né? Suporte, uma resistência, um price action ali, vamos colocar assim, de uma forma bem básica, mas que já dá
para você, por exemplo, acompanhar a live e entender o que eu estou falando. Então, é isso. Clica no link que está aqui na descrição do canal, você vai ser direcionado para a minha comunidade. E lá você vai ter bastante conteúdo, que eu estou trabalhando em cima disso, certo? Essa semana agora eu estou trabalhando o conteúdo aqui do canal. Porque no domingo eu vou fazer uma live que eu vou mostrar para vocês como deposita, vou mostrar para vocês como usar as confluências, é um tópico que a gente vai abordar mais para frente. E em cima disso, como você consegue sair lucrativo no decorrer do dia, no decorrer da semana, no decorrer do mês, como o trade é muito interessante, ele abre muitas portas para você, muitas janelas de oportunidade o tempo todo. Você só tem que saber como interpretar e você precisa de um gerenciamento e um método muito intuitivo para te ajudar. Então, por exemplo, o gerenciamento é uma parada que vai te ajudar bastante a não quebrar, a não se frustrar. E o método, pô, eu vou aqui, ó, vou operar somente região de suporte e resistência. Vou botar aqui para vocês. Eu vou operar somente região de suporte e resistência e só vou operar essas regiões quando o gráfico me confirmar, por exemplo, com um padrão de vela ou com uma média móvel ali para me ajudar, para me auxiliar. E dentro disso você vai desenvolver o seu operacional, entendeu? Que é uma parada que eu, depois desses 6 anos, estou completando agora, estudando e aprendendo e reformulando e vendo que funciona e validando tudo, eu descobri, cara, que o operacional ele é único de cada um. Por quê? Você vai pegar aqui hoje, você vai aprender um negócio comigo, mas você já aprendeu alguma coisa vendo uma outra pessoa ou em um livro, enfim. Todo esse conhecimento que você adquire, você junta tudo em um só e você cria o seu operacional, que não invalida o do outro. Por exemplo, você pode ter um operacional que funciona para você, que você usa a média móvel tal como base para fazer uma entrada de retração, entendeu? E da mesma forma, um outro cara pode usar a mesma média móvel e para ele aquela média móvel ali ele não usa como retração, ele usa como tendência. Então tem muito disso. O operacional é muito particular de cada um, entendeu? Ó, aqui, por exemplo, como eu disse para vocês, o mercado podia vir buscar, ó, ele romperia, voltaria para testar a região e formaria um pullback. E aí lembra como eu falei? Não necessariamente porque você traçou a linha ali é, pô, uma região. Por exemplo, aqui, ó, o mercado formou um topo um pouquinho mais alto, certo? Eu até comentei isso anteriormente. Então, automaticamente, esse topo que ele formou um pouco mais alto poderia ser uma região que ele viria buscar como pullback, ó. Rompeu a região, nossa, marcada anterior, e essa região que ele formou aqui, ó, um pouco mais alto, o topo um pouco mais alto, ele está buscando e está mostrando para a gente aqui um pullback. Olha que interessante. Aqui seria uma operação muito legal. E é isso, cara. O trade em si, ele demanda muito de você esperar. Esse é o grande ponto, você saber esperar.